eu não sei se alguém vai interessar. Mas a gente está com um problema para distribuir a sopa na sexta-feira, porque as pessoas, as jovens, não têm carro. Então, assim, se alguém se interessar em ajudar a distribuir, aí entra em contato comigo, fala comigo, tá bom? É porque a gente faz a sopa na sexta e os jovens distribuem. Mas aqui eles quase todos não têm carro, aí está faltando carro. Aí se alguém interessar, tiver algum jovem também, né, aqui, porque os jovens estão precisando trabalhar, né, gente? Senão amanhã, quando a gente não tiver aqui mais, quem é que vai estar no nosso lugar, né? Não tem jovem para ficar? Estão precisando trabalhar os jovens. Eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Ergamo-nos, levantai-me-ei, irei ter com meu Pai. Lucas capítulo 15, versículo 18. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura, da ociosidade para o campo de ação regeneradora. Erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Fugir à treva e penetrar a luz. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu, no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de entregarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo lá dentro, atolados na sombra corrente de nossas paixões? Exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado através de seus dignos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pelo esforço, panorama do alto pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Deixar os nossos problemas lá de fora, pensar só em Jesus, só nos seus mensageiros, e esses mensageiros possam estar aqui ao nosso lado, nos amparando, nos guiando, nos envolvendo com muito amor, com muita paz. Pedimos a Jesus que derrame bênçãos de amor, bênçãos de paz sobre nós, sobre esse ambiente, que possamos sentir a presença do Mestre junto a nós. Que nessa noite possamos estar conectados ao plano superior e as nossas vibrações possam ser elevadas. Queremos também pedir aos mentores espirituais que estejam conosco durante toda a noite, que nos ampare agora no nosso trabalho, que ampare e que intua o nosso palestrante para que a sua mensagem possa chegar até nós.
e com a permissão de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora, estamos pedindo licença para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. Então vamos convidar o Wilson. É um prazer de receber sempre. Obrigado. Seja bem-vindo. Tá? Obrigado. Boa noite a todos. E que Deus abençoe a estada de vocês aqui, que a gente possa conversar um pouquinho a respeito, né, dos conceitos da espiritualidade e contribuir no nosso conhecimento e facilitar a nossa jornada. Facilitar a jornada nossa nada mais é do que a gente entender que estamos aqui para corrigir algumas coisas e que, portanto, não é, a gente sempre tem dificuldade de fazer. Por quê? Porque a gente não gosta de mudanças, mas a gente precisa caminhar. E o tema de hoje é exatamente esse: parar ou avançar. O que vocês acham? Avançar sempre. Avançar sempre. Com certeza. Eu tive um pequeno problema técnico aqui, eu não sou muito bom nesse sistema, e eu não consegui reproduzir nos dois lugares ao mesmo tempo. Então eu vou ficar um pouco olhando para a tela, né? E aí eu vou comprometer um pouquinho a transmissão. Tá? Sem problema. Parar ou avançar, né? Constantemente na nossa vida a gente vai ter essa indagação, né? Por quê? Porque a gente vive um processo de convivência com algo que a gente normalmente não espera, não é? Por mais que a gente se organize, por mais que a gente se prepare, que faça anteprojeto de tudo daquilo que a gente vai fazer, por melhor que sejam os nossos propósitos, a gente vai sempre deparar com alguma coisa que é inusitada para a gente. Por que isso acontece, não é? Porque nós nos deparamos com essas coisas que nós não esperamos e nós nos emocionamos. Não é? Quando acontece alguma coisa que a gente não espera, a gente emociona. E a gente para nas emoções. Não tem como a gente vencer, de repente, o medo. O medo é uma emoção. Até porque o medo, ele é pedagógico. Porque ele nos ajuda a prevenir situações que poderiam trazer para nós risco à nossa vida. Então o medo nos ajuda. Mas não é só o medo. Nós temos, às vezes, muitas vezes, outras emoções, né, de natureza diversas que também nos paralisam. E nessa hora, a gente não está pronto para fazer as coisas. Então, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que processar as nossas emoções, transformar essas emoções em sentimentos. E aí a gente começa a trabalhar o nosso processo. Quando a gente tem uma emoção de raiva, que alguma coisa acontece, a gente fica com raiva, como é que a gente trabalha essa emoção da raiva? Ficar em silêncio. Hein? Ficar em silêncio. Muitas vezes
vezes a gente transforma essa raiva em mágoa, em ódio, não é isso? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha as nossas emoções. Porque não é nem o fato da gente não admitir que determinada coisa ruim aconteceu e que nos emocionou. Mas o que é mais relevante é que nós saibamos fazer com que essas emoções se transformem num sentimento que seja, no mínimo, passível de administrar do ponto de vista racional. Amor é um sentimento, né? Gratidão é outro sentimento. São coisas que você sente ou você é passível de entrar em contato depois que a emoção passou. Então o grande vamos dizer assim, achado nessa questão é trabalhar as nossas emoções. Nós trabalhamos muito mal as nossas emoções. Isso significa sempre, quando a gente trabalha mal as emoções, conflitos com pessoas. Seja com familiares, seja com amigos, seja no trabalho, em qualquer parte onde a gente atua. Se a gente não tiver cuidado com as emoções, a gente às vezes cria um sentimento de ressentir, de estar magoado, de estar até ódio, não é? E isso é difícil de administrar depois que esse sentimento se instala. Onde buscar subsídio para fazer uma escolha? Onde? A gente precisa de nos conhecer. A gente precisa de autoconhecimento. A gente precisa saber quem somos nós e quais os nossos propósitos para a gente poder caminhar. Não é isso? Se a gente não tiver propósito, se a gente não tiver objetivo, a gente vai ficar perdido. É como, né, no gato de botas, né? Para quem não tem caminho, vamos dizer assim, que não tem alvo, qualquer caminho serve. Isso nos remete a uma reflexão interna, onde a gente precisa necessariamente estabelecer com a nossa convivência, né, onde queremos chegar. Porque é fundamental saber o que a gente quer, saber o que a gente precisa para poder fazer as nossas escolhas. O que podemos fazer para facilitar e melhorar o nível das escolhas? O autoconhecimento é fundamental, mas nós que somos espíritas, ou nós estamos buscando a espiritualidade, desenvolver a espiritualidade, são os 5 livros, né, de Kardec. É fundamental. O Evangelho é um grande manancial de informação e de dicas para a gente poder melhorar as nossas escolhas diante da realidade da nossa vida, ou diante daquilo que a vida nos coloca. Fundamental. Não tem como a gente trabalhar isso se a gente não fizer isso com um sentimento de vontade. Nós vamos ver daqui para frente alguma coisa, algumas informações ou alguns fatos, algumas afirmações que vai nos ajudar, né, nesse processo de parar ou avançar. Eu coloquei isso aí para... É possível que a maioria de vocês nunca tenha visto falar isso. Passo Peregrino. Tinha uma procissão em Roma antiga, chamava-se Passo Peregrino. Não sei se você já falar. E como é que era o Passo Peregrino? O Passo Peregrino era, você dá 1, 2, para, e retrocede 1.
1, 2, retrocede 1. 1, 2, retrocede 1. O que isso, de certa forma, do ponto de vista metafórico, nos mostra? A dificuldade de seguir em frente, não é isso? Em qualquer situação em que a gente viva, nós vamos ter sempre dificuldade de ir em frente. Por isso, a procissão do passo peregrino. Você avança, dá um tempo e retrocede e avança de novo. Esse conceito, ele é tão interessante que, vocês já ouviram falar em laminação de tubo sem costura? Tubo de aço para produção para canalização, essas coisas assim. Eles usaram esse conceito para fazer na Mannesmann, em Belo Horizonte, uma metalúrgica que tem lá. Eles têm um laminador que chama-se laminador do passo peregrino. Ele dá 2 passos para frente e retrocede 1. Porque nesse retroceder, a transformação mecânica do metal, ela acaba cedendo e voltando. Ele dá esse espaço e entra de novo com nova energia, com mais 2 passos. Então ele caminha, ele dá 2 passos para caminhar 1. E sai o tubo de sem costura perfeito. Você não precisa de solda para fazer o tubo. É super interessante esse processo, né, com base nesse conceito religioso. Quando eu fiquei sabendo disso, eu sou engenheiro metalúrgico, então eu fiquei sabendo disso, falei que engraçado, né? Como é que as informações, né, da vida, de forma geral, servem para nos orientar em qualquer tipo de processo. Um processo mecânico desse, você pega um conceito religioso. O real motivo de estarmos aqui na Terra. Um dia perguntaram para Emmanuel qual era o objetivo do corpo encarnado. E Emmanuel responde através de Chico Xavier. E ele diz o seguinte: o único, mas o único mesmo objetivo do homem ou da alma encarnada aqui na Terra é fazer o bem. O único. Então, com base nisso, nós que somos espíritas e olhamos para o trabalho de Chico e de Emmanuel, nessa dupla, que foi uma coisa maravilhosa na vida da gente, né? A gente observa que estamos aqui na Terra para fazer o bem. E a gente só faz o bem se a gente for em frente. Então é preciso avançar sempre. A gente não pode parar, porque senão a gente não consegue fazer essa travessia. E nós precisamos levar em consideração também que nós somos almas, com certeza, extremamente devedoras de encarnações passadas. E, quiçá, até dessa encarnação mesmo. Quantas vezes nós já falhamos ou tivemos, né, a oportunidade de fazer alguma coisa boa e a gente omite-se. Então a gente tem essa dívida dessa encarnação também. Então, considerando isso, e considerando que estamos na Terra, que é um planeta de expiação e provas, a gente sabe de antemão que vamos ter dificuldade para fazer a nossa caminhada. Por isso, o nosso passo pode ser chamado de peregrino. O peregrino é aquele que caminha constantemente. Ele sempre avança. Ele não para. Então, assim somos nós também na casa de Deus. Precisamos nos concentrar naquilo que a gente tem dentro da gente, dos recursos que temos, e com auxílio da espiritualidade, fazer com que possamos transformar o potencial que nos coloca na vida, ou os recursos que nos colocam na vida, para auxiliar as pessoas. E dessa forma estaremos cumprindo o único objetivo
da alma encarnada, que é a ver o bem. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, teve um dia que Jesus estava com seus apóstolos e eles tinham tido um dia difícil. As energias estavam extremamente carregadas e as energias eram ruins e eles estavam sentindo um desconforto muito grande e os fiéis não queriam ouvir a palavra de Jesus e dispersos completamente, e aquele dia foi completamente, vamos dizer assim, do ponto de vista atendimento à população carente, necessitada, foi um dia que não teve grandes eventos ou grandes números de pessoas atendidas. E Jesus estava pensativo quando Pedro, à noite reunidos na casa de Pedro, ele fala com Jesus: Senhor, vamos orar? Imediatamente Jesus levanta e começa a rezar. Foi a primeira vez que ele reza o Pai Nosso. E ele começa assim: Pai Nosso que estás no céu. Naquela época, onde rezar significa recorrer-se individualmente aos deuses para benefícios próprios, ele recebe dos seus apóstolos uma solicitação amorosa e gentil, pedindo que orasse. Jesus começa o Pai Nosso e primeira vez aqui na terra que foi, segundo o Evangelho, que foi dito que o nosso Pai está no céu. E aí ele continua: estai nos céus, santificado seja o vosso nome. Então santifica pela primeira vez também o nome de Deus em coletividade aqui na terra. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Vamos pegar essa primeira parte e nós vamos fazer pequenos comentários. Muitas vezes a gente escuta as pessoas dizerem que eu rezo muito o Pai Nosso, né? Eu rezo, mas não adianta. Eu rezo, mas parece que Deus não me escuta. Só que a gente está dizendo que seja feita a vossa vontade e não a nossa. Toda vez que somos contrariados, por incrível que pareça, já fomos contrariados várias vezes, mas toda vez que somos contrariados, nós nos colocamos na posição de vítima. Ou vocês não são assim? Né? A gente se vitimiza. Somos contrariados e nós nos colocamos na posição de vítima. Não, quando a gente reza o Pai Nosso, nós estamos rezando o Pai Nosso, mas reconhecendo a nossa nosso poder ínfimo, ou nossa capacidade ínfima, pequena, né? E colocando Deus no alto, dizendo que é a vontade dele que deve ser feita. Porque Deus conhece muito mais as nossas necessidades do que a gente. Porque nós precisamos de transformar. E muitas vezes as nossas transformações, elas doem, e doem muito. Por isso que é preciso ser feito a vontade de Deus. E na outra parte, outra coisa que eu gostaria de salientar, é que perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Nós estamos estabelecendo uma condição para Deus. Somos nós que estamos dizendo isso.
mas muitas vezes queremos ser perdoados, mas nós não perdoamos os nossos agressores, ou supostos agressores. Não é assim? E tem muita gente que tem a ousadia de afirmar, né? Eu perdoo, ou eu faço isso, mas não perdoo, ou eu perdoo, mas eu não quero ver nunca mais, ou não quero ver ela nunca mais. Né? Isso não é perdão. Porque Deus quer nos ver todos os dias e nos recebe todos os dias. Porque Deus não tem o que nos perdoar, Ele só tem amor por nós. E assim sendo, nós precisamos entender que, na nossa condição, quando estamos orando, nós estamos nos colocando diante de Deus, mas nós mesmos estamos estabelecendo condições para isso. Então nós precisamos respeitar. É muito importante isso. Muito. Isso foi um instante mágico aqui na Terra, porque a partir desse momento começou-se a orar em coletivo. Deixou-se o egoísmo de lado, onde eu rezava para mim, né, e começou o processo de oração em massa, fazendo com que a energia de muitas pessoas com o mesmo propósito fizesse com que a massa como um todo recebesse os benefícios ou os fluidos bondosos dos recursos divinos. Pensar como espírito. Eu vi essa expressão pela primeira vez com Haroldo Dutra, ele recomendando a gente pensar como espírito. E o pensar como espírito, ele tem algumas, vamos dizer assim, recomendações ou postulados, né, que são fundamentais. Ele diz que para pensar como espírito, a gente precisa cuidar do corpo como se fosse viver 200 anos. Por quê? Porque nós estamos num corpo de carne para fazer correções. E nós vamos fazer correções de coisas que a gente ainda nem sabe o que é. Então, o grande trunfo que a gente tem nas mãos para fazer correções é fazendo bem. E o corpo é o nosso instrumento. Então, quanto mais esse corpo durar, né, a partir do momento que eu tenha boa vontade, mais possibilidade de fazer o bem eu tenho. E com isso eu vou resgatando os meus débitos anteriores. E isso justifica, né, essa coisa de que, por que 200 anos para o corpo? Ao mesmo tempo que ele diz, cuidar da alma como se fosse morrer hoje. Por que a gente tem essa diferença? Porque a alma, né, ela está num processo de aproveitamento pleno do benefício de estar encarnado. Isso é uma oportunidade inigualável. Reencarnar é uma bênção dada por Deus. Portanto, quanto mais rápido a gente trabalhar no benefício do bem, ou a benefício do bem, mais possibilidade a gente tem de resgatar os nossos débitos passados. Ok? E a gente tem o DNA divino, que a gente precisa agir coerentemente com esse DNA, pois caso contrário vamos adoecer psíquico, emocional e orgânico. Estamos em Deus tanto quanto Deus está em nós. O nosso DNA espiritual, ele é uma pequena centelha divina. E Deus é bondade
Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz, Deus é progresso, Deus é trabalho. Tudo aquilo que a gente fizer que não for coerente com essas características divinas, vai nos incomodar tremendamente e possivelmente nós vamos adoecer. Por que é que grande parte da população hoje está com depressão? Deprime-se e depois as consequências do corpo, né, virão. Por quê? Porque há um desarranjo interno tão grande, onde essas emoções se misturam e você não é capaz de sair daquele labirinto de sofrimento e você acaba tendo problemas de saúde orgânica. Dá câncer, né? Tem hemorragia, tem gastrite, tem úlcera, tá certo? Tem artrite, tem artrose, tem tudo, porque o organismo não funciona direito. Caminhando para o alto. Essa é uma passagem de Paulo e Ananias. Os dois estavam presos, Paulo condenado por Nero em Roma. E, segundo a espiritualidade, eles cantavam. Quando era noite, eles cantavam mais ainda. E os soldados ficavam espantados, boquiabertos. Por que dois condenados à morte cantam dessa forma? Eles não entendiam, eles não compreendiam o porquê Paulo e Silas cantavam o tempo todo. E indagaram, perguntavam para ele: meu Deus, mas para onde? Por que você, Paulo, foi conduzido para ser executado no soldado? E perguntou: meu Deus, para onde você caminha? Porque para o soldado, o caminho de Paulo era a morte, não é isso? Era o patíbulo. Ele ia ser degolado. E mesmo assim, diante dessa perspectiva, ele cantava. Os soldados não entendiam. Mas Paulo explica para eles, dizendo o seguinte: eu caminho para o alto, na certeza absoluta, cumpria o seu destino, o seu propósito, corrigindo sua visão espiritual. Paulo tinha passado pela experiência de Damasco. Em Damasco, o que acontece com Paulo? Ele vai a Damasco amando pela justiça para prender alguém. E no caminho ele tem problemas e cai do cavalo. Literalmente ele cai do cavalo e começa a ter um desconforto muito grande. E ele percebe naquela hora que Jesus está ali. E ele pergunta: o que queres de mim? Jesus explica para ele. Porque Paulo era um das personalidades da época, talvez mais influente e de maior conhecimento. Então, se Jesus enxergou no Paulo um potencial de transformação e de educação extremamente grande. Por isso Jesus fez tanta questão de buscar Paulo para o caminho do cristianismo. Aí Jesus explica para ele a situação e diz para ele: vá para Damasco e procura Ananias. E Paulo fica cego. Ele é conduzido para Damasco e vai para a casa de Ananias. Ananias, numa igrejinha pobre, alugada por uma mulher que tinha um filho doente, cuida de Paulo e começa um trabalho de conversar
e de esclarecer Paulo. Paulo se cura da cegueira. Não só da cegueira física, mas ele vai além disso, muito além. Ele cura-se da cegueira espiritual e compreende por que Jesus o buscava para fazer o trabalho de divulgação da doutrina, do cristianismo. Ele entende isso e aí, nesse ponto, ele diz, né, depois que ele foi perseguido, né, porque a partir do momento que Paulo rompeu com o Sinédrio, ele teve dificuldades tremendas. Ele foi um dos apóstolos mais perseguidos, talvez um dos homens mais perseguidos da humanidade. E aí, com essa visão, a visão física e a visão espiritual de agora, ele tem esse entendimento e diz: eu canto porque eu estou indo para o alto. Ele sabia que ia encontrar com Jesus. Que homem é este que domina a natureza? Né? Isso também é uma passagem do Evangelho, onde Jesus caminha sobre as águas. E os apóstolos ficam estupefatos. Né? Como é que esse homem consegue fazer isso? Esse homem domina a natureza. E em outra ocasião, à noite, eles no barco, quer dizer, começa uma tempestade muito forte e as nuvens escuras, vento, perde-se completamente a noção de onde eles estavam. E Pedro, de novo, pede a Jesus e lhe pergunta, né? Mestre, nós vamos morrer. Jesus levanta do barco, levanta as suas mãos e a tempestade começa a se acalmar. Faz-se um grande redemoinho e aquilo como se fosse sugado por um grande aspirador, se vai. E a luz se faz de novo. E os apóstolos todos dizem: gente, que homem é esse que faz, que domina a natureza, que tem esse poder de fazer esses fenômenos todos acontecerem. Mas Jesus sabia que tinha que partir. Ele sabia. Tanto é que algum tempo antes dele morrer, ou dele ser crucificado, ele reuniu-se com os apóstolos e disse a eles: em verdade, eu vos digo, a vós convém que eu vá. Por quê? Porque Jesus já tinha feito todo um trabalho, né, de mostrar o quanto a gente pode amar. E através do amor, a gente pode fazer as transformações que a gente precisa. Dizem que a gente precisa de poder para fazer o mal, mas para se fazer o bem, basta simplesmente ter amor. E Jesus tinha pleno conhecimento disso. Tanto é que ele fala para os seus apóstolos: quando eu for erguido, né, o mundo, chamarei a atenção de todos para mim. E Judas pensava que ser erguido era ser transformado em rei. E Judas ficou feliz quando Jesus disse isso. Diz: afinal de contas, até que enfim Jesus vai ser rei, ele vai ser erguido. Mas ele estava colocando-se na posição de crucificado. E o mais interessante é que, como ele podia dominar a natureza, ele podia dominar, andar sobre as águas e fazer todas praticar esses fenômenos, ele também poderia dominar os homens, mas ele não tinha como propósito fugir daquilo que viera a fazer na terra.
que era coroar numa situação delicada para chamar para si a atenção, para o mundo ver o quanto aquele homem era importante, corajoso e amoroso. Jesus nos convida a avançar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso quem registra é Mateus. Ora, neste convite que Jesus nos faz, está muito claro, né, que a gente tem problemas, mas que a gente também tem auxílio, porque Jesus nunca nos abandonou. Esse jugo que ele fala, do ponto de vista simbólico, significa submissão a alguém, ou submissão pela violência. Mas Jesus afirma que esse jugo dele é suave, que você pode se libertar daquilo que você está carregando como muito pesado e caminhar no sentido de praticar as recomendações do Mestre. Tomar sobre vós o jugo é carregar o compromisso de sermos humanos, de fazer o bem e de nos aprimorar para vivermos num mundo material sem ser escravo dele, ter consequência de conquistar a liberdade do ser. O fardo leve precisa ser carregado e pode ser as nossas sombras que devem ser esclarecidas. Pois o único propósito do ser humano é iluminar a escuridão do mero ser. A sombra é a porta de acesso do céu. Nascer de novo. Por que é que a gente tem medo? Porque quando Jesus disse se não nascer de novo, você não ganha o reino dos céus, não é isso? Esse nascer de novo que Jesus está falando também pode ser olhado no sentido figurado, que mostra o porquê que a gente tem tanto medo. Quando Maria deu a luz a Jesus, onde foi que ela concebeu Jesus? Uma estrebaria, não foi? Por que ela não ficou na estalagem? Porque, na verdade, este também era o propósito de Jesus. Ela poderia procurar, né, estalagem que ela não ia achar. E até as condições também não ia dar, porque não tinha dinheiro. Então ela teve que ir para uma estelaria. E Jesus nasceu numa manjedoura. Então esse nascer de novo para nós temos muito medo, porque nós temos medo de ir para a manjedoura da estrebaria. A gente precisa pensar, né, que quando a gente vai para o nascer de novo, nós vamos encontrar as nossas sombras, que é o nosso self, que é aquilo que a gente acumula durante todas as nossas encarnações. Está tudo guardado no self. Isso é um conceito psicanalítico, né? Mas está guardado na nossa memória espiritual. Então nós precisamos acessar essas memórias e começar a trabalhar os nossos medos. Porque na construção da nossa personalidade, nós condenamos tudo aquilo que a gente vê como mal. A gente tem um histórico familiar onde nós somos orientados de que determinadas coisas são boas e determinadas coisas são ruins. E na construção da nossa personalidade, o que a gente faz? Acumula essas coisas boas naquilo que a gente acha que é bom, e aquilo que é ruim a gente joga para o inconsciente.
E essa inconsciente é a sombra que a gente tem lá no nosso céu. E essas sombras precisam ser trabalhadas. E como é que trabalha essas sombras? Conhecendo-se. Por isso que Sócrates, né, e Santo Agostinho falava tanto em conhecer-se, em se conhecer. Nós precisamos acessar o nosso inconsciente e nos libertarmos daquilo que nos prende fora do que somos. Porque nós também somos o outro eu que a gente não reconhece. E a gente precisa trabalhar esse eu que não conhecemos direito para que a gente se liberte. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E é conhecer a verdade sobre si mesmo, sobre nós mesmos. Isso é fundamental. Amanhã, né, tem um texto de Tiago que ele fala disso. Diz o preguiçoso: amanhã farei. Exclama o fraco: amanhã terei forças. Assevera o delinquente: amanhã regenero. Eu estou querendo mostrar que avançar na nossa vida é fundamental. E não pode ser amanhã. Tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Um dia eu fui numa palestra de um centro espírita e o palestrante nos fez uma recomendação. Quem tem ou quem não tem desafetos na família vai chegar em casa hoje, independente para quem quer que seja, e vai dizer, eu lancei esse desafio, ele falou para a gente, você vai chegar em casa e vai pegar um por um dos seus familiares, olhar no olho dele e dizer: eu te amo. Gente, eu fui para casa e falei: eu vou fazer isso com uma facilidade danada. Eu tenho só a minha mulher e um filho. E tinha a minha sogra que morava comigo. Eu falei: vai ser mole para mim. Aí eu fui fazer, cheguei lá, né, comecei com a mulher primeiro. Gente do céu, que coisa difícil. Porque fica parecendo que eu querendo alguma coisa. A gente fica pensando que o outro, né, vai achar que a gente está sendo, vamos dizer assim, está brincando ou qualquer coisa parecida. E eu concentrei, eu fiz, mas é trabalhoso. O desafio está feito. Quem não aproveita a bênção do dia vive distante da glória do século. Então lá na frente a gente vai pensar: puxa vida, por que eu não tenho as coisas? Por que eu não consegui? Por que eu não avancei? Por que eu não melhorei? Porque eu não avancei no meu dia a dia. Eu deixei para amanhã. Avançar 100 passos não vai a 1000. Quem não consegue avançar 100 passos não vai a 1000. Faça sem delongas o que deve ser feito para a sua felicidade. Gente, felicidade é coisa boa demais. Vamos investir nas nossas ações para criar um ambiente familiar e social, no trabalho, na igreja, no centro, em qualquer lugar que seja, um ambiente que seja favorável à felicidade. Não é bom ser feliz? É bom demais, gente. Por que a gente reluta tanto? Não é? Porque o amanhã será agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas bênçãos, nas abençoadas horas de hoje. Parar ou avançar? Coisas para a gente pensar. Eu, sinceramente, desejo que vocês façam uma reflexão sobre esse tema e sobre o que estamos fazendo aqui na Terra hoje, sobre o nosso propósito,
sobre o que eu posso fazer da minha vida para fazer a vida daqueles que estão comigo um pouco melhor. No dia que as pessoas que estão comigo estiverem bem, você pode ter certeza que você também estará. Vamos fazer o bem? Então vamos avançar. Muito obrigado.